Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um videocast Esquema Novo, comigo e com o Terence. Vocês podem imaginar que hoje vamos falar de música, né? E estávamos com saudade desse tipo de videocast, Desse né? formato aqui, né? O último que nós fizemos foi o quê? O Ozzy? Cara, o Ozzy, não Acho foi? que foi Ozzy, né? Ozzy Osbourne, né? E hoje, na verdade, é um videocast um pouco diferente, né? Vocês já sabem, vamos falar hoje sobre Roger Waters, que está em turnê no Brasil. Está por aí. Está por aí, morando no Brasil nesse mês de outubro. E o próximo show, quer dizer, hoje, quarta-feira, acho que tem o show em Salvador. Isso, é BH e Rio, né? BH no final de semana e Rio depois. E tem ainda Porto Alegre. Sim, sim. Tem ainda Porto Alegre, mas nós estamos aqui para falar do show de BH. E o motivo desse videocast é o show de BH, que acontece nesse domingo lá no Mineirão, dentro do Mineirão. E como vocês já devem saber, né, o show do Roger Waters se transformou numa polêmica, né? Tomou uma outra proporção. Portanto, a gente resolveu fazer esse videocast saindo um pouco daquela história de só falar da música, né? Até porque com Roger Waters não tem jeito, né? Não tem jeito, exatamente. Não tem jeito de eliminar. Igual muita gente quis nos estádios. Não, Roger Waters, só toca a sua música, esqueça a política, né? É impossível na carreira do cara. Inclusive, vamos começar com uma fala dele. Vamos. Né? Ele deu uma entrevista pro Fantástico no domingo, falando sobre... Depois dos shows de São Paulo, os dois de Brasília, né? De Brasília, exatamente. E uma das frases que ele... Um dos trechos da entrevista foi exatamente esse. Se vocês, meus fãs, acharam que músicos devem apenas tocar suas músicas, é obviamente apenas errado. Não devemos. Nós temos responsabilidade como políticos e também como músicos. Eu acredito que todos os artistas, não interessa qual tipo de arte você faça, todos têm responsabilidades de usar a arte para expressar ideias políticas e criar demandas em favor dos direitos humanos para todos. O Roger Waters aqui está falando, claro, de todos, né? Mas principalmente dele, né? É claro, é indissociável uma coisa da outra. Não dá para você separar música e política e ativismo quando você fala de Roger Waters, e aí a gente vai passar um pouco por isso aqui nesse podcast, né? Mas desde já fica a dica, né? Que Roger Waters é um artista extremamente político. É claro que existem outros artistas que não colocam isso nas letras, nas músicas, né? Falam de outros assuntos. O Roger Waters não. E se você pegar a obra dele, ela está recheada de coisas nesse sentido, né? E é legal, James, que você acabou de voltar do show de outro figurão, que foi o Nick Cave, né? Sim. E eles ficaram até no mesmo hotel. E o Nick Cave, de cara, ele tinha soltado aquela frase assim, não quero resolver os problemas do mundo com a minha música, mas acabou tomando partido também no show, enfim. E assim, assinando embaixo o que o Roger Waters falou no final das contas, né? Que é assim, é difícil, né, em alguns momentos da nossa história, das nossas vidas, você esqueceu do que está acontecendo ao redor, né? De que pode ser problemático, assim, de promover a reflexão que seja, independentemente de tomar partido, né? E o rock, é muito legal a gente ter essa oportunidade de falar dessas coisas, porque o rock, se o rock é o que é hoje, e aí assim, seja lá o que o rock for hoje, né? Mas se a gente chegou nesse ponto, é porque um dia, algumas pessoas lá atrás, na década de 50, 60 principalmente, sabe aquela palavrinha transgressão, né? Que é tão falada, né? Tão Jimi usada. Hendrix tocando Era exatamente esse exemplo que eu ia citar. citar. O Jimi Hendrix tocando o hino americano, uma das imagens mais icônicas da história do rock. Simulando bombas, né? Simulando bombas, fala isso, né? assim, Aquilo era um libelo contra a guerra, né? Na época da Guerra do Vietnã. Então não dá pra... O rock jamais foi dissociado de política. E aí a gente pode pegar inúmeros exemplos. Um outro artista, aí já avançando algumas décadas, né? O próprio U2, né? Sim. Que hoje muita gente, o U2 ficou chato. Mas pega o U2 lá atrás, na fase Boy, War, a própria Unforgettable Fire, Tem né? um disco que chama War, né? Esse tem um disco chamado War, gente. O disco chama War e não é um libelo para a guerra. É um libelo contra a guerra, né? Então, assim, o telefone tocou, hein? Então, assim, eu fiz só esse preâmbulo pra gente entrar no assunto Roger Waters. E aí, já só abra um parênteses, assim. Independentemente de você achar
a postura de artistas como Roger Waters ou Bono, às vezes por ficarem messiânicos ou meio pregadores, né, de alguma maneira, isso ficar chato, né? Independentemente disso ficar chato, você não gostar disso ou não dá pra mudar as figuras desses caras. Eles foram assim, sempre são coerentes com isso, né? Com o próprio discurso. Assim. E aí é o seguinte, vamos entrar então no assunto Roger Waters, porque a gente precisa entender por que ele se tornou esse ser político, né? A gente estava até conversando aqui antes, né? Falando sobre The Wall, falando sobre Final Cut, que são os dois principais discos políticos do Pink Floyd, né? A parte toda a carreira solo do Roger Waters, mas ele tem uma história, ele tem por que ter chegado ali, né? Roger Waters é filho de um pai, o pai dele, deixa eu achar o nome do pai dele, filho de Mary e Eric Fletcher Waters. O pai dele, Eric Fletcher Waters, morreu na guerra, né? Prestou vários serviços à Inglaterra nos anos da Segunda Guerra Mundial, onde acabou morto nos campos de Anzio, na Itália, como um dos oficiais em 18 de fevereiro de 1944, quando Roger Waters tinha 5 meses. E mesmo desconhecendo por 70 anos detalhes da morte de seu pai na guerra, esse fato foi alvo de vários trabalhos futuros na carreira do Roger, principalmente Final Cut e The Wall. Recentemente, dá para destacar o documentário The Wall, da turnê anterior a essa. Gerou um belo documentário, tá no Netflix. E aí, de novo, né? Quem viu aquele documentário, espero que quem goste do Roger Waters tenha visto antes de ir ao show. É isso. Como que ele é dissociar, né? Não tem como dissociar. É muito maluco isso, né? A vida inteira. E assim, antes da gente falar sobre The Wall e o próprio Final Cut, né? O Roger Waters tem uma história com Israel. Né? Ele é defensor do Estado palestino e ele comprou várias brigas por conta disso. Até com Caetano. Com Caetano e Gil. Ele fez cartas quando Caetano e Gil foram se apresentar em Israel, pedindo para eles não se apresentarem lá, com o Radiohead. Radiohead, mesma coisa, fez uma carta pro Radiohead não se apresentar em Israel. Ele é defensor, ele chegou a pichar no muro, ele chegou a escrever lá no muro, né, que separa a Palestina. Chegou a pichar a frase "We don't need no thought control", né? Que essa é a maneira dele se manifestar, ele usando a própria música, né? Usando a letra da própria música, se manifestando sobre a causa, né? E vale destacar aquele episódio lá atrás que a gente estava comentando antes, que o Matias citou no texto dele, que é do episódio no Canadá, né? Isso. Alexandre Matias escreveu um belo texto para o site Reverb explicando toda a história do The Wall, né? E ali, a partir de um episódio no show do The Wall, em que ele respondeu, até cuspiu em um fã, né? Ele parou para pensar e no momento ele chegou a vestir meio essa carapuça, assim, eu estou sendo o que os ditadores são, um tirano, né? E o The Wall surgiu disso. Surgiu dessa reflexão que ele fez, que eu não posso show em 77, né? Um show em 77, antes do The Wall, né? Antes da concepção do The Wall. E surgiu em função disso, dessa reflexão que ele fez. Eu não posso ser mais um monstro falando de outros monstros. Exatamente. Isso, assim. E aí ele criou o personagem, o Pink, que é um personagem que vai se isolando em seu muro, e aí a metáfora do muro, vai se isolando em seu muro e se torna uma pessoa fechada, reclusa, ditatorial, né? Sem maior senso crítico. Sem né? maior senso crítico, até o clímax, que é o Tear Down the Wall, que é quando o muro cai. A metáfora do muro cair é ele se abrindo para o mundo e olhando e vendo as diversas perspectivas do mundo e ao mesmo tempo abandonando esse lado ditatorial, recluso, que é a metáfora do próprio Roger Waters, né? E assim, só não tomando, a gente não tá aqui para tomar partido, né, de nada, em um momento tenso, especialmente tenso para a história do Brasil, então independentemente também se você é X ou Y, né, e tal, o que o Roger Waters promove no meio disso tudo é ampliar mesmo a perspectiva, abrir o leque, né? Então vamos pegar essa outra frase dele aqui na própria entrevista com a Globo. Ele disse o seguinte:
Eles são os inimigos. Eles são quem deveríamos lutar contra, não entre nós. Isso é o que eles, poderosos, querem. Que nós lutemos entre nós. Porque enquanto lutamos entre nós, não focamos no nosso verdadeiro problema. Ele está coberto de razão. Coberto de razão. Aliás, a turnê, vamos falar dessa turnê, né? A turnê chama Us and Them, né, que tem uma diferençazinha até na grafia, né, pra música, né? A música original lá do Dark Side of the Moon é Us and Them, né? And, né? E essa agora é Us plus Them, né? Mas que, enfim, no final das contas é a mesma coisa. Pra você que acha que Us and Them é uma música, uma canção de amor, né? Sinto te informar que não é. Us and Them, vou até pegar aqui a parte que eu achei dela, né? Us and Them é uma das músicas mais belas do Pink Floyd, belas musicalmente e tal. Foi a mais bela até do show do Dave Gilmour. Do Dave Gilmour, eu aproveito para dizer isso, né? A turnê do Dave Gilmour recente passou pelo Brasil. Eu achei a música mais bonita do show. Vale lembrar que assim, a gente começou falando de The Wall, que é o álbum mais político, mas lá atrás do Dark Side of the Moon já tinha várias coisas. O próprio Dark Side of the Moon é um disco que fala sobre morte, insanidade, tempo, ganância e guerra. E Us and Them é uma música que narra um conflito e os dois lados opostos, deixando claro que os responsáveis pelo conflito ficam fora dessa zona de risco. Atenção para um trecho da letra. À frente, ele gritou do fundo, e a linha de frente morreu. O general sentava e as linhas do mapa mudavam de lado a lado. Ou seja, nós contra eles, né? Sim. Então, assim, aí entrando já no show, né? A gente estava até olhando o setlist aqui. É um show, assim, depois de muito tempo, a gente fala, é impossível não falar do The Wall, né? Ele carrega isso, assim, ele fez o show The Wall na queda do Muro de Berlim, o The Wall tá impregnado no Roger Waters, ele se escorou e ancorou sua obra quase toda no The Wall durante esse tempo todo, né? Agora, esse show e essa turnê, eu acho que foi a turnê, até mostra esse lado agora dele mais humanista, um lado, pensando mais de outra forma, tanto que ele se escorou mais no Dark Side of the Moon. Exatamente. No repertório mesmo, né? A gente tava fazendo a conta aqui, se não me engano, acho que são 3 músicas só do The Wall, né? 3 ou 4 músicas. São 4 músicas do disco novo. 4 músicas do disco novo. Então, além dessas 4 do disco novo, tudo que você vai ouvir no show é Pink Floyd. E a gente tá se baseando aqui no setlist do show de São Paulo, né? O primeiro show de São Paulo. Mas que esse setlist não muda. Esses shows até são porque assim, o que é projetado no telão, tudo que acontece, da pirotecnia e tal, em cima das músicas, ele não pode ficar mexendo toda hora, né? Quase não mexe mesmo. Eu gosto desse disco dele, o Is This the Life We Really Want? Sim, né? sim. Aliás, atenção para esse título, né? Essa é a vida que a gente quer? Interrogação no final. Quer dizer, olha como ele é coerente, né? Ele fez um disco agora perguntando, é essa vida que a gente quer? Né? Como quem diz assim, essa vida que a gente quer é essa vida, dessa fala dele aqui no início, né? É essa vida de que nós estamos brigando entre nós e os inimigos estão lá fora? É essa a vida que a gente quer? Né? Ele pergunta isso no título do disco, né? Bem legal. O que mais? Dos discos, o Roger Waters foi um cara, ele ficou tão grudado no The Wall e no The Wall / Final Cut que dali terminou o Pink Floyd, né? Isso. Porque os integrantes não estavam aguentando naquele momento ele só pensar nisso, né? Ele só queria falar disso. Talvez ele tivesse muito absorvendo e botando pra fora esses demônios, né? Essa paranoia de guerra, o fato de ter perdido o pai. E ali ele chegou a ser um ditador dentro do Pink Floyd, né? É importante dizer isso também. É importante dizer isso. Quer dizer, ele fez toda essa reflexão que gerou The Wall, que gerou o Final Cut, mas se você for pensar na vida dele com a banda, ele sim se tornou um ditador na banda, a ponto de tomar a banda pra si. Tem toda a história do Final Cut, que tem os boatos, dizem, Richard Wright fora do disco. O Richard Wright foi demitido, né? Esse fato só foi divulgado depois que o Final Cut foi lançado, mas que durante o Final Cut cogitou-se acreditar como o Roger Waters não seria um disco do Pink Floyd. Até porque, é sabido, a banda serviu a ele, né? Ele tinha né? quase que uma banda de músicos contratados. Exatamente. Assim, é muito maluco, entre eles, né? David Gilmour, Nick Mason, né? E por aí vai. Ele perdeu o direito de usar o nome Pink Floyd na justiça, né? Para os demais integrantes. O Pink Floyd voltou tempos depois, fez aquela turnê Delicate Sound of Thunder. Fez o disco, Momentary Lapse of Reason.
Né? E querendo seguir, não que o Pink Floyd também não quisesse mais falar de política, mas não queria falar só de política e muito menos só de guerra. Isso, né? exatamente. Ele queria sair um pouco disso. Dave Gilmour é um cara mais musical. É muito fácil identificar isso no perfil dos dois, principalmente, né? Que ficaram os cabeças mesmo da banda e tal. E aí a reconciliação só se deu... Quer dizer... reconciliação muito entre aspas, né? Ali, muito entre aspas. Inverteu-se a história. O Roger Waters tocou no Live 8, quando eles fizeram aquele pequeno set ali, a convite do Bob Geldof, que é outro cara ativista político, um pacifista acima de tudo. Né? E ali tem uma historinha de bastidor que é muito legal, que o Roger Waters estava empolgadíssimo, ele parecia uma criança no meio de uma fábrica de chocolates, enfim... que ele foi palpitar no repertório e os integrantes da banda, alguém mandou um assessor dizer a ele, hoje você é convidado. Você é convidado, exatamente. Então, suas voltas e voltinhas. Voltas e voltinhas que a vida dá, né? E foi a última vez que eles se apresentaram os 4 juntos, né? Depois, por isso que eu digo que a relação é boa, entre aspas, né? Apesar de que na turnê do Roger Waters, a turnê The Wall, né? Aquela que veio ao Brasil, inclusive... Tanto o Dave Gilmour quanto o Nick Mason participaram de o Gilmour subia, né, lá no alto do muro para fazer o solo de Comfortably Numb, e o Nick Mason participou tocando bateria em uma música também, e por aí vai. O que é legal do Roger Waters naquele momento ali, de botar o Gilmour literalmente num pedestal, né, cara? Subir o Gilmour pro pedestal, muito legal isso, muito legal. Então assim, eu acho que esse videocast, estamos chegando já ao final, foi só uma... Não é uma tentativa, foi só Não, mas é uma defesa Roger Waters. Uma defesa Roger Waters, ao que ele se propôs a fazer. A defesa ao que ele é, e muito além disso, uma defesa disso que ele próprio disse, que os artistas têm que se manifestar sim. Se manifestem e não pense que esses artistas todos estão ali simplesmente vociferando palavras que não querem dizer nada. O rock sim, principalmente o rock, né? Grande parte do rock, sim, todas as letras do rock querem dizer alguma coisa. Quer dizer, às vezes amor, às vezes solidão, às vezes depressão, mas muitas vezes eles estão sim falando contra establishment, falando sobre política, vários momentos que nós citamos contra a política armamentista, que eu acho, do meu ponto de vista, né? Eu falar também. da gente, eu sou... A primeira coisa que eu sou completamente contra, em qualquer sistema, em qualquer... Eu sou, enfim, radicalmente contra. Nós e Roger Waters. Nós e Roger Waters. Então, estamos bem, né? Não quero ver ninguém, muito menos criança, armado, de forma alguma. De forma país algum, inclusive, não é só no Brasil, não. No mundo. É importante a gente falar que assim, é porque o Roger Waters tá parecendo que é uma coisa só do Brasil. Não, é no mundo. Ele faz isso no mundo todo. No mundo todo tem protesto. No mundo todo tem vaia, né? Isso não é uma exclusividade do Brasil. Em alguns lugares do mundo a principal guerra é a religiosa, né? Com motivações religiosas, em outras partes não. Aqui a gente está vivendo uma tensão política por uma campanha, né? de presidentes, né? Presidenciáveis, né? Então assim, muito legal. Eu acho que foi uma coincidência feliz o Roger Waters estar aqui nesse momento. Perfeito, né? Foi ótimo. Foi muito perfeito, até para provocar essa discussão, até pra gente ter essa oportunidade. Provocar a discussão sempre provocar legal. A discussão. Não fechar um muro e falar, eu penso assim, ponto e acabou. Não fecha o seu muro. E para nos dar a oportunidade de falar sobre isso. Porque a gente sempre fica falando, às vezes, do rock, da música, né? Pegando aspectos técnicos da música e tal, mas a gente raramente tem a oportunidade de falar sobre a música como um todo e o que significa a música. Eu acho que o Roger Waters nos deu essa oportunidade também e de conversar com você, e a gente quer a sua opinião. E o mais legal ainda, pensando em nós dois, James, é que temos posições políticas bem diferentes. Né? Mas nesse lado do Roger Waters, a gente não está em cima do muro, a gente está do mesmo lado. Né? O nosso muro já caiu, inclusive. O muro já caiu. Down the wall, estamos do lado de Roger Waters. O nosso muro já está... Os tijolos do nosso muro já estão todos no chão e a gente está do lado do Roger Waters. Certo? É isso. Nos vemos no domingo, então, claro. Lá no Mineirão. Né? Parece que apareceram alguns ingressos de pista premium aí, aqueles ingressos que acabam voltando. Então, corra para garantir o seu, vá lá no site, todo o endereço está aqui embaixo, e tenho certeza que, juntando isso tudo, vai ser um show inesquecível, certo? Certíssimo. Então é isso, esse foi mais um videocast Esquema Novo. E a gente volta a qualquer momento, a qualquer hora, com mais videocasts sobre música, sobre cinema, sobre séries de TV. E não deixe de assinar o nosso canal no YouTube para você ficar por dentro
de tudo isso, certo? Grande abraço, até lá.